Olá, este é o terceiro vídeo da série em que trataremos do assunto lógica de programação. Eu gostaria de aproveitar, e pedir desculpas antes de começar o vídeo, porque eu não estou fazendo a edição desses vídeos que vão ser postados, tá? Eu estou gravando tipo como se fosse um ao vivo. Então, se eu gaguejar em algum momento ou se eu falar alguma palavrinha errada, eu vou tentar corrigir, obviamente, logo em seguida, né? Mas se eu ver qualquer erro, eu tento corrigir posteriormente, eu não estou editando esses vídeos, tá? Está sendo como se fosse um ao vivo mesmo. Bom, então, voltando ao foco da lógica da programação. A gente vai estar usando a linguagem JavaScript. E a linguagem JavaScript, por ser uma linguagem que está embutida dentro do HTML, a gente vai precisar saber o básico do HTML para conseguir escrever em JavaScript. Então, a gente vai dar uma pincelada, tá, sobre o HTML, como foco está na lógica de programação, e o HTML não é uma linguagem de programação, tá? Ela não faz cálculos, ela não tem como ser criada estruturas condicionais para testar determinadas ocasiões, ou loops, ela não tem como ser criado estruturas de repetição, então ela não é uma linguagem de programação, tá? Para que isso aconteça, para que haja essa iteração e tudo mais, existem as linguagens de programação de front-end e as linguagens de programação de back-end. O JavaScript, que é a linguagem que a gente vai estar vendo, é uma linguagem de programação de front-end. Ela é mais utilizada na parte de front-end. Mas no back-end você tem outras linguagens, tá? Tem Java, tem PHP, enfim, tem uma infinidade de linguagens, tá? Se eu não estou enganado, a mais utilizada é o PHP. Bom, mas voltando lá ao HTML, que é onde a gente vai começar. Então eu vou começar por um pouco de teoria. O que é o HTML? HTML é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. O acrônimo HTML vem do inglês e significa Hypertext Markup Language. Ou em português, linguagem de marcação de hipertexto. Ok, então, como dito, ele é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então ele vai ter marcadores, e esses marcadores é que vão definir, como que eles vão ser apresentados quando o navegador fizer a interpretação desses códigos. Esses marcadores são chamados de tags. Tá? Então, vamos para a próxima etapa. O que são as tags do HTML? O HTML é uma linguagem baseada em marcação. Usamos tags como marcadores dos elementos para definir como eles serão mostrados em uma página. Por exemplo, quando vamos inserir um título, nós iniciamos o marcador com uma tag, sinal de menor, H1, sinal de maior. E encerramos a tag com sinal de menor, barra H1, sinal de maior. Aquilo que estiver dentro dessas tags será interpretado pelo navegador, que tratará o texto informado como sendo um título de texto, deixando sua fonte maior em negrito e assim mais destacada. Aí eu tenho ali um exemplo da utilização da tag H1. Então, H1, aqui vai o texto do título, barra H1. Repara que as tags sempre vão iniciar com um sinal de menor, o nome da tag, e sinal de maior em seguida. Todas as tags têm essa formatação. Existe uma infinidade de tags que podem ser usadas. Por exemplo, o P/P para parágrafos, o BR para saltar a linha, o table/table para criar tabelas. Por exemplo, dentro do table/table você vai ter tags para criar colunas nas tabelas, criar linhas nas tabelas, criar títulos nas tabelas. Você vai ter também o form/form para criar formulários, e dentro dessa vai ter outras tags também, como por exemplo input type, que vai ser uma entrada de texto, vão ter botões, vão ter radbox, checkbox, enfim, nos formulários é que estão grande parte das ferramentas. Algumas tags caíram em desuso por serem melhor estilizadas por meio de CSS. Então, depois da vinda do CSS, deixaram de ser usadas algumas tags no HTML e passou a ser usadas para alinhamento ou para formatação do texto dentro do documento, do arquivo de estilos CSS. Tá? Tinha, por exemplo, uma tag fonte, em que você dava lá o tipo da fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte. Você fazia antes
única tag no HTML. Hoje isso tudo está dentro dos arquivos CSS. Tá? Então, vamos para a prática. Vamos tentar ser o mais rápido possível. Então, como que vai funcionar? Ao criarmos os arquivos com extensão .html, estamos criando um documento que será interpretado pelo navegador, que mostrará a página de acordo com as formatações, alinhamentos e estilos informados no documento HTML. Para criarmos arquivos .html, precisamos apenas de um editor de texto simples. Para executarmos o documento HTML, precisamos de um navegador instalado. Então, para criar o arquivo, um editor de texto simples já é o bastante. E para executar esse arquivo HTML, basta ter um navegador instalado no computador. Então, vamos à prática. Eu vou agora então sair aqui da apresentação. Eu trabalho com o sistema operacional Ubuntu, né, Linux Ubuntu. E eu vou mostrar nos dois, para vocês verem, né, que não tem diferença a gente fazer no Linux ou fazer no Windows, que vai ser a mesma coisa. Então eu tenho uma máquina virtual aqui com o Windows instalado. Eu vou estar fazendo a princípio por ele, porque eu acredito que é onde o pessoal está mais acostumado a trabalhar. Então vou lá e vou abrir um bloco de notas, e aqui agora, conforme a gente vai escrevendo o código HTML, eu já vou explicando as tags básicas, tá? Então, a partir do HTML5, a primeira tag é uma tag onde você informa o tipo do documento. Então, ela fica como doctype HTML. E logo em seguida a gente vai começar com a tag de abertura do documento HTML. Então vai ser HTML. E obviamente ela vai ter uma tag de encerramento /HTML. Ok. Então, tudo que tiver aqui dentro é o que vai ser o nosso documento HTML. Então ele inicia por um cabeçalho. Então a gente vai criar a tag de cabeçalho. Certo. No cabeçalho a gente pode ter uma série de informações aqui, como a linguagem que vai ser usada dentro do HTML, né? Se a gente for, por exemplo, colocar o arquivo de script do JavaScript fora do HTML, a gente vai informar aqui no cabeçalho onde que ele vai buscar esse recurso, onde que está esse arquivo JS, né, JavaScript, para que ele possa usar, enfim. Mas aqui, como eu falei, a gente vai usar o mais básico possível do HTML. Então, o mais básico aqui seria a tag de título. Então, title, /title. E aqui a gente colocaria o título da página, que é aquilo que vai aparecer lá em cima no navegador. Então, vou colocar assim, primeiro HTML. Vou colocar bem curtinho para tentar aparecer ele inteiro ali em cima. E a gente vai iniciar agora com a tag de corpo, body. Então, a tag de corpo vai ter a sua tag de encerramento também. E aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro da tag body é o que de fato vai estar ali na página HTML, naquela parte do corpo do HTML, obviamente. Então, no exemplo anterior, a gente tinha usado uma tag H1. Eu vou usar ela também, tá? E vou dizer aqui que é o título do documento. E vou encerrar ela com /H1. Ótimo. E para vocês verem a diferença, aqui embaixo eu vou colocar uma tag P de parágrafo e vou falar assim, este é um novo parágrafo. Ponto, /P. Ok. Opa, um ponto, né? Ponto. Para que a gente possa rodar ele como um HTML, a gente tem que salvar ele com uma extensão .html. Então a gente vai em arquivo, salvar como. A gente vai tirar essa extensão txt aqui, porque a gente não vai ser um arquivo texto, vai ser um arquivo HTML. Então eu vou colocar o nome dele de index.html. E vou pedir para ele salvar aqui no desktop. Então, clicar em salvar. Opa, acho que eu cliquei no desktop errado. Acho que foi. Bom, enfim. Vocês me desculpem, eu tenho pouco hábito de usar o Windows, então às vezes eu posso apanhar um pouquinho dele, tá? Vamos lá. Estou esperando ele salvar, máquina virtual, com pouca memória, demora um pouquinho. Bom, tá aqui o arquivo, ó. Ele criou um arquivo, reparem que ele vai ficar com um símbolo do Firefox, ele já é um arquivo executado pelo navegador. Então eu vou fechar o arquivo, né, HTML e vou
se eu der um duplo clique nele, ele vai ser executado como um HTML. Então, se eu der um duplo clique, ele vai abrir no navegador. Ok? Então, ó, tá lá o título que a gente tinha colocado, o título primeiro HTML, a tag H1, onde é o título do documento aqui embaixo, e a tag P, que é de parágrafo, tá aqui, ó, este é um novo parágrafo. Então, note que eu não precisei criar formatações. A própria tag H1 já formatou para mim aqui o título, deixando em negrito, com um tamanho maior e tudo mais, tá? Então, eu vou fechar aqui. Mostrei aqui no Windows. Vou mostrar que no Linux não é diferente, tá? Aliás, é um pouquinho porque as ferramentas que se usam é um pouquinho diferente, tá? Eu vou, por exemplo, eu vou usar um dos editores de texto simples, padrões, que vem no Linux, que é o Vim. Então como eu vou salvar no desktop, eu vou vir aqui já para o desktop, para o diretório do desktop, e vou usar o Vim. Então eu coloco aqui Vim, vou colocar o nome que eu tinha colocado, o mesmo nome que eu tinha colocado lá no Windows, vou chamar de index.html, e ele vai abrir então o editor para mim. Então, eu aperto aqui o Insert para mim fazer a inserção, doctype HTML. Ok. Faltou o símbolo aqui de exclamação no início. HTML barra HTML. Aqui dentro a gente vai ter o read, que é o cabeçalho, barra read. Dentro do read, a gente vai ter o title. O primeiro HTML barra title. Beleza. Vamos para o corpo. Body. Barra body. Então, aqui dentro é a mesma coisa. A gente vai estar usando uma tag H1. Título do documento. Barra H1. Embaixo a gente vai usar uma tag de parágrafo. Este é um novo parágrafo. Ok? Então, feito isso, eu vou salvar esse arquivo. Então, para salvar aqui, ele é um pouquinho diferente, né? A gente tem que fazer assim. Fazer assim, um X, e aí ele vai salvar. Então aqui ele já criou no meu desktop o index.html. Se eu vier aqui e der um duplo clique, ele vai abrir no navegador esse arquivo. Então tá lá, ó, da mesma forma. Então vai ter o título lá da página, né? Dentro eu coloquei o H1, que é o título do documento, e um P, que este é um novo parágrafo. Tá aqui, então igualzinho tá lá no Windows, tá? Existem programas de editores de texto que facilitam, que nem aqui o Vim, não sei se vocês notaram, mas ele tipo colore aqui as tags de forma diferente, as informações de forma diferente, de forma que fique mais fácil identificar onde que começa, onde que termina, quem que é qual aqui, né? E já no bloco de notas não, no bloco de notas a gente tem apenas escrito em preto. Para a gente abrir o arquivo para ser editado, a gente clica com o botão direito, aqui no caso do Windows vai em abrir com, e pede para abrir com bloco de notas. Se ele não estiver sendo mostrado aqui, eu venho aqui para escolher um arquivo qualquer, e mais aplicativos, bloco de notas, está aqui o cara. Posso dizer que por enquanto ele pode sempre usar esse aqui para abrir os HTML. Não fiz errado. Se eu fizer isso, ele vai interpretar sempre como um texto. Então, abrir com, escolher um aplicativo, eu vou colocar de novo o Firefox, pedir para ele salvar de volta lá, ok. Tá certo. Cancela, Edson. O que você está fazendo, meu amigo? Vamos lá. Abrir com, agora eu peço aqui com o bloco de notas, ele vai me trazer o documento para eu fazer uma edição e salvar, por exemplo, eu posso vir aqui e retirar essa parte aqui, salvar ele,
e quando eu executar de novo não vai ter mais aquele parágrafo, vai ter só o título. Tá? Então eu vou deixar agora, ainda vou mostrar algo mais aqui antes. Então, como eu estava dizendo, tem alguns editores de texto que facilitam você na hora de estar fazendo a digitação. Eu vou tentar já colocar neste vídeo aqui mesmo a instalação deles, quais você pode estar usando. Então eu vou abrir o navegador, vou lá para o Google e vou pesquisar, porque, por exemplo, no Windows, um que é muito utilizado é o Notepad++. Então você pesquisa lá no navegador, né, no Google, Notepad++. Você tem que colocar assim, download. Então está aqui o resultado, ele já vai direto para a página dos caras, né? Então a gente clica lá, ele vai ter aqui os versionamentos. Eu peguei a última versão, tá? Eu vou estar mostrando aí para vocês, vou estar fazendo a instalação junto com vocês. Então eu peguei essa versão aqui, cliquei aqui. Se é de 32 bits o seu computador, você vai estar fazendo o download do instalador aqui. Se for de 64 bits, você vai estar fazendo o download do instalador aqui. Então eu cliquei aqui. Ele me perguntou se eu desejo salvar o arquivo, eu clico em salvar o arquivo e ele vai iniciar o download, né? Terminado o download, ele vai estar lá na minha pasta de downloads, então eu vou ir lá para a minha pasta de downloads, tá ele aqui, eu vou fazer a instalação dele. Então duplo clique, sim, pode ser português brasileiro, próximo, concordo, próximo, próximo. Então, create, eu vou criar um ícone no desktop, vai lá, próximo. E vamos executar ele, concluir já executando. Ok. Então, se a gente vir aqui e abrir o arquivo que nós temos lá no desktop, vai lá no desktop, a gente tem o index aqui. Tá ele aqui, ele vai ficar colorido de forma diferente, vai ficar melhor para você visualizar, né, o código e fazer os códigos JavaScript. Bom, mostrei aqui da parte do Windows, eu vou minimizar essa parte e vou agora mostrar no Linux, né? No Linux a gente também tem um editor, né, muito usado, que é o Bluefish. Eu vou mostrar como fazer aqui, no caso, a instalação dele. Então, no caso, usando o Ubuntu, é só você fazer o comando sudo apt-get install Bluefish, peixe azul. Ele vai pedir a senha de usuário, minha, vou estar colocando. Ok. Construir novas dependências, né? Informações, é impossível encontrar. Oh, fiz errado, cara. É Bluefish. Ok, aí ele me pergunta aqui se eu quero continuar com a instalação, né? Ele vai me mostrar aqui o tamanho, né, a quantidade de arquivos que vão ser baixados, o tamanho desses arquivos, né? Quanto de espaço livre eu tenho que ter, tá? Então eu vou dizer lá sim, que eu quero instalar. E ele vai providenciar aí o download e a instalação dele. Vamos lá. Fazendo lá os downloads dos plugins. Ok. Algumas pessoas dizem que é mais difícil fazer uma instalação no Linux, mas ultimamente isso não é verdade. A gente pode confirmar agora, vendo. Eu não fiz nada, eu só digitei um comando, coloquei a minha senha e ele só me perguntou se eu tinha certeza que se eu queria fazer a instalação. O resto ele está fazendo tudo. Não estou fazendo nada, eu não tive que avançar nenhuma tela, não tive que fazer nada. É só aguardar. Ele está fazendo agora o processamento das triggers de instalação. Vamos lá. Pelo que eu estou vendo, demora alguns minutinhos, né, para ele realizar a instalação. Já está configurando, prontinho. Então, eu posso sair agora aqui, né, do terminal e vir aqui, ó. Eu acredito que encontrar ele aqui. Já instalado. Tá ele aqui, ó, Bluefish. Então, a gente pode vir aqui, abrir ele.
e eu vou abrir o mesmo documento que eu tenho lá no desktop, né, lá na área de trabalho. Tá ele aqui, ó, do mesmo jeito. Então ele vai colorir de forma que você consiga identificar melhor o que está escrito ali dentro do código, tá? Então a partir de agora eu vou estar trabalhando nessa plataforma aqui, então, com esse editor de texto, neste sistema operacional. Os próximos vídeos vocês vão me ver trabalhando nessa plataforma aqui. Essa aqui foi mais para mostrar mesmo que não há nenhuma diferença, tá? Vocês trabalhando com o Windows ou com o Linux vai surtir o mesmo efeito, tá? Bom, eu quero agradecer mais uma vez aí a todos que assistiram o vídeo. Vou tentar encerrar, para mim o vídeo já ficou bem longo, então vou tentar encerrar agora. Obrigado pessoal mais uma vez e eu fico aguardando vocês para o próximo vídeo.